São, povo de Deus, está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 8, o versículo 22, que fala da cura de um cego em Betsaida. Está escrito assim, Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 22. Olha o que diz. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs a mão nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguiu perfeito. E mandou Jesus embora, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Palavra aqui muito forte. Essa palavra, eu meditei ela, eu tive ministrando essa palavra também na nossa igreja. Deus colocou no meu coração, está falando desta palavra, que muitas pessoas precisam ouvir esta palavra. Você que, não só você que ou quem vai assistir depois. Veja bem, uma coisa que me chama a atenção aqui, esse cego, o texto aqui, esses versículos que nós lemos, mostra, ele não era um cego de nascença. Ele em algum momento da sua vida, talvez um acidente ou talvez algo que ele aconteceu, fez ele perder a visão. Talvez um problema, uma doença ou algum acidente. Mas ele é um cego. Então, em algum momento da vida dele, a gente não sabe, a Bíblia não nos dá detalhes da idade, a forma que ele ficou cego, mas a gente, tirando as nossas conclusões, ele em algum momento da vida dele, ele adquiriu essa cegueira. E essa história parece muito, se identifica muito com muitas pessoas do dia de hoje. Você, talvez hoje você está enfrentando um problema, uma situação que surgiu agora. Você está enfrentando agora uma situação, um problema que você não nasceu com esse problema. Mas no decorrer da sua jornada, da sua caminhada com Deus, de repente surgiu uma situação, um problema que até hoje esse problema está trazendo desgosto, tristeza, desânimo. Esse problema tem tirado a sua paz, tem feito você chorar, tem feito você ficar recuado. Esse problema tem sido uma pedra no seu sapato. Mas eu digo para você, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tempo de sofrimento que você está vivendo, o mais importante agora é você ter fé, é você ter ânimo, é você levantar a cabeça. Esse cego, ele estava nessa aldeia e ele não era uma pessoa que ele vivia batendo ali nas portas pedindo ajuda. Conforme a cultura bíblica aqui, o cego ficava recluso num lugar. Ele ficava ali encostado em um lugar, esperando a compaixão e a misericórdia de alguém. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse tipo de sentimento tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado bom? Tem pessoas que estão sofrendo, que estão esquecidas, estão aí, a vida trouxe algo na vida dela, a vida, né, bateu com ela através de um problema. Tem pessoas que estão nesse momento caídas, prostradas, e que elas estão precisando de ajuda, de uma mão amiga. Nós vemos aqui que esse cego, alguém se preocupou com ele, alguém olhou para o problema dele, porque ele não foi lá sozinho, ele não agiu como agiu o cego Bartimeu, que ouviu que era Jesus que estava passando, ouviu o barulho da multidão e clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não, aqui nesses textos, nessa situação, alguém levou ele, alguém trouxe aquele cego. Pessoas que, se tiveram compaixão dele, levaram até Jesus. Mas hoje eu digo para você, são poucas as pessoas que se preocupam com o bem-estar do próximo. Então, esse sentimento de compaixão, por exemplo, você está enfrentando um problema agora. Não fique
refém, não fique dependendo de que alguém se preocupe com você, alguém tenha compaixão de você, alguém vai orar por você. Você tem que aprender uma coisa, você tem que aprender a depender da sua fé e depender de Deus. Muita gente fica dependendo de fulano, de ciclano, ou ninguém me ajuda. O que eu mais encontro é pessoas reclamando: ninguém me ajuda, ninguém ora por mim, ninguém tá nem aí para mim. Se você ficar esperando que alguém tenha compaixão de você, a vida vai passar e você vai continuar nessa situação. Você vai continuar oprimido, você vai continuar sofrendo, você vai continuar angustiado, você vai continuar perdendo. E Deus não quer isso. Primeiro, você tem que aprender a agir a sua fé. Você tem que aprender a andar com as suas próprias pernas. Você tem que aprender a confiar em Deus. Você tem que viver a sua fé. Não fique refém da fé dos outros. Não fica dependendo de A ou de B. Eu não estou dizendo que você não tem que pedir ajuda. Eu não estou falando aqui que é errado, que é pecado, que você não deve pedir ajuda. Mas preste atenção. Quando você vai pedir a alguém ajuda, é porque você já está na fé. É porque você, quando você pede alguém para orar por você, é porque você já está orando. Quando você pede ajuda, quando você pede para alguém se unir com você, quando você compartilha um problema com alguém, é porque você já está vivendo a fé. Então esse rapaz aqui, não foi ele que foi até Jesus, alguém abraçou a causa dele e levou até Jesus, trouxe até Jesus. E além de trazer, essas pessoas também rogaram para que Jesus tocasse nelas. Então, olha aqui uma coisa muito forte. Isso pode estar acontecendo com muitas pessoas aqui. Talvez você está vivendo uma situação tão difícil, você está vivendo uma dificuldade tamanha, que você não está tendo força, você não tá conseguindo reagir, você não está conseguindo ter aquela atitude vencedora, você não está conseguindo orar, você não está conseguindo buscar a direção de Deus. E é por isso que Deus nos levantou, é por isso que Deus nos chamou. Foi para pegar pessoas como você. Foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus levantou homens e mulheres de Deus, para nós pegarmos pessoas assim e levarmos até Deus. Você vê que até então esse rapaz, ele não tinha condições de ir até Jesus, mas alguém abraçou e levou até Jesus, rogou a Jesus, pediu para Jesus que tocasse nele. É exatamente isso que eu quero fazer com você também. Se você está vivendo um momento difícil, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa guerreira, você é uma pessoa cristã, você é uma pessoa que você está lutando, mas talvez você não está vendo resultado, você está andando em círculos, você está vivendo uma situação que você não está conseguindo ver mudança. Não tem problema. E através dessa live, para abraçar a sua causa e levar ela até a presença de Deus. E lembre-se que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Então foi o que fizeram com aquele rapaz. Levaram ele e pediram para que Jesus tocasse nele. Agora veja bem, a nossa parte nós fazemos. É igual você. Você tem um problema, você tem uma luta, uma dificuldade, você vai pedir oração, você vai pedir uma direção, você vai pedir aconselhamento. Nós, homens de Deus, mulheres de Deus, nós vamos orar por você. Nós vamos, da mesma maneira que rogasse naquele cego, assim também um homem de Deus, um homem de fé, uma mulher de fé, ele ora para que Deus venha trazer a mudança, para que Deus venha operar na sua vida. Mas entenda, a nossa parte nós fazemos. Jesus, ele vai fazer a dele, mas você também tem que fazer a sua parte. Você também tem que colaborar. Todo milagre divino tem a participação humana. Você vê que quando rogaram para que Jesus tocasse naquele cego, quando rogaram assim, falando assim: Senhor, eu peço, toca neste homem. Olha só o que aconteceu. Jesus, qual foi a atitude de Jesus? Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia. Essa cegueira desse homem
ela não era só uma cegueira física, era uma cegueira espiritual. E o que eu percebo hoje com essa palavra aqui? Nos dias de hoje nós temos encontrado muitas pessoas que estão cegas espiritualmente. Quando a gente fala de pessoa cega espiritualmente, eu não estou falando de quem está desviado, de quem não conhece o Evangelho de Cristo, não. Infelizmente há muitos cristãos dentro da igreja cegos espiritualmente, não conseguem enxergar, ter aquele entendimento, enxergar o mundo espiritual, não olha as coisas mais como antes. Essa cegueira espiritual representa o que? A incredulidade. Tem muita gente incrédula, muita gente cega, muitos cristãos cegos espiritualmente por causa da incredulidade, outros por causa da desobediência. Muita gente hoje está sofrendo, está gemendo, está pagando um preço amargo por causa da desobediência. Alguns também por causa da teimosia. Tem pessoas que é teimosa, elas sabem que estão indo na direção errada, sabem que estão fazendo escolhas erradas, sabem que o que elas estão fazendo não agrada a Deus, mas insiste, são teimosas, estão cegas. E outros que não ouvem conselhos. Tem muita gente que quer prosperar, muita gente que quer ter um casamento abençoado, vida financeira abençoada, quer conquistar as promessas de Deus, mas não ouve conselho. Ouve e se faz de surdo. Ouve, mas ignora. Segue os seus pensamentos, segue o que acha e o que sente. E o verdadeiro cristão, quem é da fé, quem tem o Espírito Santo, ele não vive pelo que vê, pelo que sente, pelo que acha ou pelo que deseja, mas ele vive na direção do Espírito Santo, ele vive pela fé. Então, esse rapaz, ele não tinha só uma cegueira física, ele tinha uma cegueira, ele era cego espiritualmente. Então, o que Jesus fez? A primeira coisa que Jesus fez foi tomá-lo pela mão. E hoje, Jesus está estendendo a mão para você. Você que está vivendo um momento difícil na sua vida, você que está vivendo uma situação embaraçosa, você que está numa situação que você perdeu o ânimo, perdeu a força, você está desanimado, você está triste, está abatido. O Senhor Jesus, Ele está estendendo as mãos. Ele está, assim como Ele tomou aquele cego pela mão e levou para fora da aldeia, hoje Ele está tomando você pela mão também. Se você crer, toma posse dessa palavra. Ele está tirando você. Ele estendeu as mãos. É por isso que você tem que aprender a clamar para a pessoa certa. Sabe por que você ainda está sofrendo? Sabe por que você ainda está nessa situação? É porque você está pedindo ajuda para as pessoas erradas. Você está esperando, você está esperando a ajuda do governo, você está esperando a ajuda de um parente, você está esperando a ajuda de alguém próximo. A pessoa que vai estender as mãos e que vai tirar você dessa situação, ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. E assim como ele tomou aquele cego pela mão, ele está segurando a sua mão, ele está tirando você no meio dessa situação. E eu quero te dizer uma coisa, a primeira coisa, deixa Cristo te guiar, deixa Cristo dirigir os seus passos. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, é a mão de Deus que vai guiar você. É a mão de Deus que vai conduzir você. Confie em Deus. Conforme está escrito lá no Salmo 37. Agrada-te do Senhor, Ele realizará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então esse momento agora é o momento de você confiar em Deus. Entrega a sua vida, entrega os seus problemas, entrega o seu casamento, entrega a sua vida financeira. Tudo entrega para Deus e deixa Deus te guiar, deixa Deus te conduzir, confia nele. Jesus não vai te enganar, Jesus não vai te decepcionar, Ele não vai te envergonhar não. Ele é o seu amigo fiel, Ele é o amigo certo nas horas incertas da vida. Ele pegou aquele cego, o que me chama a atenção é que Ele tirou aquele cego daquela aldeia. E nós lemos esses versículos aqui, nós observamos que depois que Jesus fez a cura, a última recomendação de Jesus foi para que não voltasse naquela aldeia. Eu fiquei perguntando sobre isso. Por que tinha naquela aldeia? A palavra de Deus, ela não nos dá muitos detalhes. Mas o que eu imagino? Aquela aldeia ali não era um grande número de pessoas que viviam. Uma aldeia geralmente é 50 a 200 pessoas. Mas o que eu imagino? Aquela aldeia, aquele ambiente, não era um ambiente de fé.
não era aquelas pessoas. Talvez Jesus, quando tirou aquele homem lá daquela aldeia, porque aquele povo era um povo incrédulo, era um povo que não temia a Deus, era um povo negativo. E eu quero te fazer uma pergunta: como você quer viver uma vida de milagres? Como você quer viver uma vida de superação andando com pessoas pessimistas? Como é que você quer vencer, dar a volta por cima? Como você quer ser um vencedor andando ao lado de gente derrotada, de gente frustrada? Na nossa caminhada nós vamos encontrar pessoas derrotadas, fracassadas, vamos. O que você puder fazer para ajudar, você ajude, mas tome cuidado. Não ande com fracassados, não ande com derrotados, porque você vai se tornar um deles. Eu não estou falando que você tem que abandonar alguém, preste atenção. Tem gente que anda derrotada, anda fracassada, mas não quer sair dessa situação, não quer mudar de vida. É como eu falei agora, tem pessoas que elas estão vivendo um problema, elas estão vivendo uma luta, mas elas não querem mudar de vida. Querem insistir naquele erro, escolhas. Não percam o seu tempo com gente incrédula, com gente pessimista. Esses tempos agora você não pode perder seu tempo. E eu falo isso não é só de quem não é cristão, não. Tem muita gente cristã negativa. Muita gente que é cristã, que tem a Bíblia, mas não crê. Você não vê dele uma palavra de ânimo, você não vê nele uma palavra, você não vê um sorriso, você não vê nele uma palavra de inspiração. Pare de andar com pessoas assim. Jesus tirou aquele homem da aldeia. Então nem todo lugar é para você estar. Nem todo lugar é para você permanecer, meu irmão. Não é todo lugar que você tem que estar lá, tendo amizade. Toma cuidado. Lembra-se do Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e que não se detém no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, Jesus tirou aquele homem daquela aldeia. E qual foi a maneira que Jesus trabalhou na vida daquele homem? Jesus pega com a sua própria saliva, passa nos olhos daquele homem. Eu aprendo aqui uma coisa: muita gente que busca a Deus, algumas pessoas, eles querem que Deus faça um milagre na vida deles conforme eles entendem. Muita gente quer determinar a forma que Deus quer fazer um milagre na sua vida. E eu quero te dizer uma coisa: o nosso dever é clamar, é orar, é ter fé. Agora, a maneira que Deus vai fazer, do jeito que Ele vai fazer, como Ele faz, isso é com Ele. Este cego aqui, Jesus, com a própria saliva, passou nos olhos. O outro cego, Jesus fez um lodo no chão, passou nos olhos e mandou ele lavar no tanque. Não questione os métodos de Deus. O que você tem que fazer é crer. Então, essa saliva de Jesus, quando ele passou nos olhos dele, é a palavra de Deus. A cura para a cegueira espiritual está onde? Na palavra de Deus. A melhor coisa que você faz nesses dias é você dar crédito à palavra de Deus. Pare de ficar vendo más notícias, pare de ficar contaminando seu coração, sua mente. Pare de emprestar os seus ouvidos para qualquer tipo de notícia. Por exemplo, tem pessoas que deixam de ler a palavra, deixam de orar, deixam de buscar, deixam de ouvir a voz do Espírito Santo para ficar vendo noticiários ruins. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa alienada. Não, mas você tem que ser mais vigilante, mais prudente. Para de ficar ouvindo mensagens, palavras negativas. A palavra de Deus é o antídoto, é o remédio para curar a cegueira espiritual, para curar a incredulidade. A palavra é o alimento para a sua alma, é o alimento da sua fé. A palavra de Deus, ela é a força que você precisa. Quando Jesus molhou ali, pegou a sua própria saliva e passou naqueles olhos daquele homem, ele estava ali pegando da própria boca dele. Que a Bíblia diz? Que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tudo que você precisa para fazer a diferença, tudo que você precisa para dar a volta por cima, está aqui na palavra de Deus.
Então tenha fé, creia em nome de Jesus, creia na palavra de Deus. A Bíblia diz que não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então o momento agora é o momento de você crer na palavra de Deus, é o momento de você crer diz na palavra dele. Então o que Jesus fez? Jesus usou a saliva dele. Então o que você tem em mãos agora para você superar o medo, você superar a tristeza, você superar todos esses... Você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E preste atenção, Jesus poderia, naquele momento que ele tocou com a saliva ali no cego, ele poderia ter curado o cego. Mas se você for ler aqui no versículo 24, ele pergunta para aquele rapaz, né? Você vê alguma coisa? Aliás, no versículo 23, você vê alguma coisa? Naquele momento, quando Jesus toca na visão do cego, ele não foi curado imediatamente. Ele falou aqui, ó, recobrando a visão, ele diz: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então aquele cego, ele não tinha ainda visto a cura, ele ainda não tinha sido curado. E o que eu aprendo aqui? Que é a perseverança. Jesus estava ali, na verdade, era provando a fé dele. Jesus puxa ele, tira ele da aldeia, para fora da aldeia, passa saliva nos olhos dele e pergunta para ele: você está vendo alguma coisa? Ele fala: olha, eu estou vendo os homens como se fosse árvore. Não é que Jesus, o poder de Deus estava falhando, não. Jesus estava provando a fé daquele homem. E talvez possa estar acontecendo isso com você. Você está orando, você está sendo fiel, você está lutando, você está fazendo conforme a palavra, mas ainda você não está vendo o milagre, você ainda não está vendo o resultado, você ainda não está vendo acontecer o que você tanto espera. Mas eu te digo uma coisa: tenha fé, persevere. O milagre, a vitória vem através da perseverança. A vitória vem, o milagre vem através da persistência. Você tem que persistir, você tem que perseverar. Vão surgir obstáculos, vão surgir barreiras, vão surgir adversidades contra a sua vida, mas você tem que ter fé, você tem que acreditar. Amém? E finalizando aqui, quando Jesus novamente nele, olha só o que aconteceu. Quando Jesus toca, os olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. 3 coisas aconteceram aqui. Primeiro, ele passou a ver claramente. Deus também quer fazer com você. Deus quer te dar visão. Você talvez agora não está enxergando uma saída, uma solução, uma resposta, mas eu digo uma coisa aqui para você: Deus vai te dar uma visão. Deus vai te dar visão. Deus quer ampliar a sua visão. O momento agora é momento de ter visão. Assim como Jesus restabeleceu a visão daquele cego, ele está hoje fazendo com você também. Assim como ele passou a enxergar claramente, Deus está agora também fazendo a mesma coisa na sua vida. Ele quer que você tenha a visão completa, visão espiritual, visão de fé. E outra coisa que aconteceu aqui também, que aqui diz para restabelecer tudo aquilo que está em desordem na sua vida. Ele é poderoso para restabelecer sua fé, sua vida espiritual, seu casamento, suas finanças, sua saúde. O nosso Deus, ele é poderoso para restabelecer. E assim como ele restabeleceu aquele cego, ele vai restabelecer também a sua vida. E aqui diz que ele também passou a enxergar de modo perfeito. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para transformar a sua vida. A palavra de Deus fala que a bênção do Senhor enriquece e consigo não traz desgosto. Meu irmão, creia no poder de Deus. Creia na sua vitória, creia no seu milagre. Creia em nome do Senhor Jesus. Creia no impossível.
Jesus fez com que aquele homem chegasse claramente. Jesus restabeleceu a visão dele e ele passou a enxergar de modo perfeito. E eu pergunto para você, se Jesus fez isso na vida daquele homem, se Jesus teve poder, se ele foi poderoso para fazer com aquele homem, ele é poderoso também para fazer na sua vida, para mudar e transformar a sua situação também. E finalizo aqui, para nós estarmos orando. O que eu observo aqui? Aquele homem, ele foi abençoado, ele foi curado. Mas para ele permanecer abençoado, para ele permanecer, para ele conservar a bênção, o que ele precisava? Qual é a palavra-chave aqui? Você sabe? Obedecer. Jesus poderia ter curado e dizer, olha, amigo, você está curado, vai em paz. Igual ele falou para a mulher do fluxo de sangue, né? Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Mas veja bem, o que Jesus falou para aquele cego? Aqui no final do versículo 26. Ele fala, né? Mandou ele embora para casa. E recomendou para não entrar na aldeia. Primeiro, aquele cego estava no lugar errado. Ele estava fora da sua casa. E essa casa aqui representa o centro da vontade de Deus. Muitas pessoas não estão vivendo a plenitude de Deus, as promessas de Deus, porque está fora da vontade de Deus. Essa casa que Jesus mandou ele voltar para casa não é só representa a vontade de Deus, representa também a casa de Deus. Você tem que estar no lugar certo. O momento agora não é o momento de você estar fora da casa de Deus ou do centro da vontade de Deus. Esse momento agora é o momento de você estar, meu irmão, é na fé, é você estar fazendo a vontade de Deus, é você estar fazendo o que agrada a Deus. E Jesus, além de mandar ele voltar para cá, Jesus deu ordem para ele não entrar na aldeia. Se fosse hoje, se Jesus estivesse curando algumas pessoas que eu particularmente conheço, elas teriam desobedecido Jesus. Ou elas teriam voltado para a aldeia, ou teriam ido para outro lugar se não fosse a casa. Para você manter sempre na fé, para você sempre manter agradando a Deus, para você ter as bênçãos, você tem que seguir esta palavra, obedecer. A Bíblia deixa bem claro que obedecer é melhor do que sacrificar. E com esta palavra aqui, irmãos, eu deixo para você essa palavra que nós ministramos aqui nessa noite. É uma palavra para você crer no milagre, para você não desistir, para você não parar, para você não voltar para trás. Deus é contigo. Deus, ele vai fazer coisas grandes na sua vida. E eu gostaria que você, nesse momento, nós vamos estar levantando um clamor. Eu vou estar orando por você. Eu vou estar apresentando a sua vida a Deus. Que você, nesse momento, milagre de Deus, eu gostaria que você, nesse momento, enquanto eu coloco essa canção aqui, você vai preparar um copo com água. Você vai preparar, o meu copo com água já está aqui, ó. E nós vamos estar agora fazendo a oração da fé. Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nesta hora gloriosa de oração, aqui estou diante de Ti, ó Deus Todo-Poderoso, para Te agradecer, meu Pai, por todos os que me acompanharam, os que estão assistindo esta live. Eu quero aqui, meu Pai, apresentar a vida de cada um dos meus amigos de fé, e em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu peço que neste momento, Senhor, meu Pai, estenda as Tuas mãos, aonde estiver essa pessoa agora. Visita agora, meu Pai, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão, meu Pai, desanimados, sem ânimo. Há muitos que estão esquecidos, estão jogados, caídos, prostrados, como aquele cego, meu Pai, estava, meu Pai. Eu peço, poderoso, vem agora ao encontro. Toca agora, meu Pai, assim como aquelas pessoas rogaram para que Jesus tocasse naquele cego. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha agora. Visita agora, meu Pai, todos aqueles que oram comigo, aqueles que estão doentes, que estão enfermos, os que estão enfrentando, meu Pai, lutas familiares, financeiras, problemas no casamento. Vem ao encontro, meu Pai, e toca agora com o Teu poder, manifesta o Teu poder.
E que todo mal agora, meu Pai, toda derrota, todo fracasso, toda angústia, toda doença, toda enfermidade, caia por terra agora. Deus, toca na alma dessa pessoa, tira essa tristeza, esse desânimo, esse vazio. Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor neste momento, meu Pai, venha trazer refrigério e paz ao coração dessa pessoa. Que o Senhor venha sarar doente. Meu Deus, que o Senhor venha paz ao lar dessa pessoa, ao casamento dela. Meu Deus, assim como aquele cego passou a enxergar, a sua visão foi restabelecida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, restabeleça também a visão, meu Pai, dessa pessoa. Restabeleça também o casamento. Restabeleça também, meu Deus, a família, a vida financeira. Meu Deus, visita agora o teu povo, visita agora os meus amigos de fé. Que caia por terra agora, meu Pai, todo laço de morte, toda praga, toda maldição, toda derrota, toda depressão, toda angústia, em nome de Jesus, seja agora repreendido. E abençoa, meu Deus, cada um dos meus amigos de fé. Eu entrego nas tuas mãos, meu Deus, todos eles. E quero, meu Pai, determinar a bênção, a vitória e o milagre. E eu te apresento, meu Pai, este copo com água. Abençoa, consagra com o teu poder. E eu determino em nome de Jesus que todos aqueles que beberem desse copo, eles sejam curados, libertos e abençoados em Pai e do Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que creem e concordam, diga amém, diga glória a Deus. E pela fé, beba esse copo com água e sejam abençoados. Amém? Amém. Toma posse da vitória. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Crede